Olá pessoal, só para corrigir aí uma fala minha, eu acabei esquecendo o áudio do microfone, do fone no celular e acabou saindo o áudio ruim. Só para reforçar o que eu falei, porque acho que o áudio saiu meio ruim. Existe uma possibilidade que eu acho interessante pensar naquilo que a filosofia cristã chama de o santo. O que é o santo, né? Teoricamente, o santo seria aquela pessoa que leva uma vida de renúncia, uma pessoa que leva uma vida de orações, uma pessoa que se entregou totalmente aos caminhos de Deus, né? Uma pessoa que se iluminou, vamos dizer assim, com os caminhos de Deus, né? Essas pessoas são extremamente raras e são capazes de fazer coisas incríveis no planeta, né? São pessoas que no meio social dela fazem toda a transformação. Algumas são capazes de fazer curas, outras são capazes de fazer profecia, que seria aquilo que no cristianismo chamamos de os dons do Espírito, né? Dons do Espírito. Cura, profecia, expulsar demônios, unção, né? Tudo isso faz parte desses dons espirituais, né? E são pessoas que no pensamento cristão estão mais próximas de Deus, né? São pessoas que vivem a vida normal, pessoa normal, mas que estão a serviço de Deus e muitas vezes na história humana elas são utilizadas por Deus para transformar a vida de milhares de pessoas ou transformar a vida da sua família ou da comunidade. O Olavo, em suas aulas, ele falava, que é um filósofo brasileiro, ele falava que a 12ª camada do espírito, você tem desde a primeira camada até a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, até chegar na 12ª. Ou seja, é uma evolução humana, né? E, teoricamente parte do pressuposto que estamos aqui para evoluir, né? Estamos aqui como seres humanos, como pessoas, né? E isso é uma batalha diária contra as forças do ego, as forças do mal, vamos dizer assim. Essas pessoas iluminadas, né, elas são muito conhecidas no meio em que elas vivem e até mesmo na história. A Igreja Católica tem vários santos que foram canonizados, né, por causa dos seus feitos sociais. Basicamente seria uma transformação social, né? Agora é interessante pensar em grandes nações, Suíça, Finlândia, Noruega, nações que prosperaram economicamente. Você tem uma hegemonia no seu passado de cristãos, né? Então você observa, e de judeus também, você observa que todas essas potências europeias, todos esses países que seguiram a religião cristã, eram de predominância católica ou protestante, mas cristãos, né? Acabaram tendo um modus operandi, uma forma de vida mais conservadora, vamos dizer assim, principalmente no quesito cultura e economia. E essas nações prosperaram, não buscaram tanta intervenção estatal, mas buscaram se organizar de forma coletivista, mas era um coletivismo totalmente diferente, um coletivismo de mercado, laços familiares com a comunidade e uma troca meio que muitas vezes sinceras, né? Com o mercado de crédito se expandindo e cada vez mais forte com o passar do tempo, né? Com uma produção maciça
né, e uma grande economia, grande poupança de dinheiro. Essa que faz a diferença na cultura cristã em si, né? Como não tem a maioria naquela época, principalmente dos colonos e dos expansionistas, não tinham muito hábito de gastar com vícios, né, por seguir uma religião, eles tendiam a poupar mais. Então, isso faz toda a diferença numa nação, né, no seu resultado de produção e de criação de riquezas, porque era uma sociedade de empreendedores, né? Então, onde é que eu quero chegar aqui? Eu acredito que um dos segredos do sucesso de uma nação está no cristianismo, né? Está no judaísmo e cristianismo, né? Nos pilares filosofia grega, direito romano, cristianismo judaico-cristão, né? Isso é a força motriz que faz com que toda nação, tendo uma forte expansão, possa trilhar os caminhos aí da prosperidade.